Tudo bem com vocês? Desejo que sim. Eu sou Eliane Marius, psicóloga e sexóloga, e para quem não sabe, eu trabalho aqui no meu consultório atendendo problemas sexuais, todas as disfunções, tanto masculinas como femininas. A gente faz um trabalho para estar melhorando todo esse quadro, todas essas dificuldades que acontecem lá na cama. Porém, eu estava aqui agora estudando, lendo e justamente toquei num ponto, comecei a olhar um ponto que é muito recorrente aqui no consultório, que é os homens pensarem que precisam manter uma ereção o tempo todo durante uma relação sexual. E quando isso não acontece, eles ficam extremamente frustrados, achando que tem algum problema. E na verdade, toda a ereção masculina, ela tem tudo a ver com o emocional do homem, ou seja, com o psicológico, com tudo aquilo que acontece no seu dia a dia. Então, por exemplo, se ele tiver uma pressão no trabalho dele, alguma questão assim com a profissão que não está bem realizado, conflitos conjugais, muitas brigas com a esposa ou então com a namorada, questões como não ter uma boa comunicação sexual ou mesmo no dia a dia, e aí vai para a cama, também não tem um diálogo, não tem assim uma fala que possa conduzir melhor essa relação sexual, a perda da atração física, culpa por infidelidade, às vezes dá um pulinho fora do relacionamento e depois fica com aquilo na cabeça. Então, todas essas questões que se referem ao emocional, elas têm um peso para o homem, né, para manter a ereção. Então, qualquer vacilo, qualquer coisinha que ele pensa na hora que ele estiver tendo ato sexual, o que vai acontecer? Vai dar uma queda na ereção. Às vezes nem perde totalmente a ereção, mas dá uma baixada, uma reduzida, aí o homem já fica preocupado, incomodado com aquilo, porque vai perder, né? Então ele já põe aquilo na cabeça e já começa a ficar em alerta, né? As anteninhas dele ligam e aí ele acaba não aceitando essa situação, que é uma situação comum de acontecer. Porque nós somos seres humanos e no nosso dia a dia tem o quê? Muitas questões a serem resolvidas a cada dia, não é mesmo? Outras questões assim que pesam muito, né, para fazer essa manutenção da ereção é por ter tido uma educação reprimida, né, não ter sido assim orientado sexualmente, porque o homem ele é sempre desde muito cedo incentivado a viver uma vida sexual, a experimentar o sexo, muitas vezes antes mesmo dele estar preparado. E aí ele vai para essas relações, às vezes com uma profissional do sexo, como é muito comum ainda acontecer, né? Porque sendo uma orientação de uma psicóloga, de uma sexóloga, o que a gente diria? É importante que o homem inicie sua vida sexual com uma parceira que tenha mais ou menos o conhecimento dele, junto, né, com ele, né, no mesmo nível, para que eles possam ir crescendo, se entendendo, se conhecendo, brincando com esse corpo, para que não gere tanta ansiedade. Porque tudo aquilo que é novo, com certeza vai gerar ansiedade, né? Então, esse seria a melhor forma, a melhor conduta. Mas, infelizmente, ainda existem pais que acham que o filho precisa provar que é macho. E aí acabam levando o filho para situações onde ele precisa enfrentar um corpo maduro, ou seja, uma prostituta, uma mulher que conhece tudo sobre sexo para ensinar para ele. E isso vai fazer com o quê? Que ele gere muita ansiedade, porque ele não está preparado emocionalmente. Ele pode até querer ter sexo, mas ele emocionalmente não está preparado. E para se ter um bom sexo, para conseguir ter um bom desempenho nessa questão da ereção, primeiro precisa o quê? Estar bem consigo mesmo. É o eu que precisa estar preparado, porque aí a coisa flui, aí a coisa vai.
Então, essa questão de achar que dentro de uma relação sexual o homem precisa manter a ereção desde o momento em que começou até aí não sei quantos minutos ou até finalizar esse ato, é na verdade um mito que acaba atrapalhando muitos homens, né? Muitos acabam depois impactados, incomodados e perdendo a ereção em algumas relações com uma certa frequência por acreditar nisso. O que precisa saber antes de tudo ou então lembrar antes de tudo? Que você, homem, é um ser humano e vai ter os momentos que vai perder a ereção, sim, durante a relação. Por mais que você esteja com a mulher mais gostosa, com a mulher que você deseja, com a mulher que você realmente quer, pode acontecer. Isso não quer dizer que seja um problema, mas que seja um estado humoral em que você está passando um momento da tua vida. Então você tem que ter esse olhar mais humano para a tua vida sexual, tá bom? Então esse era o recadinho que eu tinha para você hoje e eu gostaria que você refletisse sobre isso. Se isso te ajudou um pouquinho, eu gostaria aí que você desse um curtir, ok? Um abraço e até a próxima!